volta falando sobre a exortação apostólica sobre a família do Papa Francisco, baseado no sínodo dos bispos sobre a família. Aliás, esse sínodo que teve uma etapa preparatória e depois o sínodo como tal. Você pode participar do programa, nós já temos aqui várias participações que teremos alegria depois de ver, de ler, de comentar. Mas você pode participar 3209-0120 pelo facebook.com/questões.de-fé, pelo WhatsApp 996428473 e pelo e-mail também questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Olha, o capítulo 6º, o Papa traça algumas perspectivas pastorais, é o título do capítulo. A primeira coisa, eu queria fazer uma observação que vai valer um pouco para todo o resto da encíclica, onde o Papa vai tocar em temas espinhosos. São duas coisas. A primeira, o Papa diz com muita clareza que numa exortação apostólica recolhida de um sínodo onde havia pessoas e bispos em número razoável, com perspectivas diferentes, diante de uma igreja que está presente no mundo inteiro, em culturas completamente diversas, em realidades completamente diversas, não cabia à exortação apostólica fazer uma camisa de força, ou seja, determinar pontos específicos, mas dar critérios e princípios fundamentais, tanto na área teológica como na área pastoral, para que cada bispo diocesano, cada realidade da igreja local, possa, de acordo com o bom senso e com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, aplicar estes princípios gerais na sua realidade concreta. Então, existe sim essa preocupação e esse pressuposto. Como também a segunda observação que se deve fazer é que há uma preocupação pastoral, uma preocupação de ir ao encontro de situações diferentes. Aquilo que o Papa disse no passado, logo no começo do pontificado dele, a igreja é uma espécie de posto de campanha, agora não me lembro a expressão usada, né? É quando as pessoas vão na frente de batalha para socorrer os feridos, enfim, a igreja também tem este papel. E o que acontece é que muitas pessoas gostariam, esperariam do Papa uma definição assim bastante rígida de comportamentos, e o Papa Francisco se recusa a fazer isso porque ele tem uma dimensão pastoral. A outra crítica que eu recebo aqui, muitas pessoas estão fazendo, é que o Papa está querendo alargar o espaço para que na igreja caiba todo mundo, ou seja, sem nenhuma forma de exigência. Não, isso não é verdade. Até porque o Papa sabe, e a experiência prova, por exemplo, na igreja anglicana, que simplesmente, se você tem uma linguagem para aqueles que estão lá fora da igreja, digamos assim, da vida cristã, dos sacramentos e assim por diante, se a linguagem se refere só a eles, não vai adiantar nada. O máximo que eles poderão fazer é ter simpatia pela igreja, mas não vão entrar. E aqueles que estão dentro, simplesmente alargar o horizonte vai torná-los inseguros e possivelmente vão se afastar da igreja. Isso aconteceu na igreja anglicana e, portanto, não é nesse sentido. Seja para ter mais cristãos católicos. Não, não é esta a preocupação. A preocupação é, de fato, a compaixão para com pessoas que, dentro da própria realidade da comunhão eclesial, vivem situações dolorosas. Uma vez colocadas estas observações, o capítulo 6º, ele vai falar do acompanhamento das pessoas que estão em situações complexas, pessoas, casais separados, divorciados. Aí o Papa recomenda que se proceda de maneira coerente e rápida
se proceda, por exemplo, às novas formas dos tribunais eclesiásticos de não criarem muita burocracia para ajudar a resolver estes problemas de acordo com a lei da igreja. Isto e outras coisas nós vamos falar daqui a pouco, que nós, logo depois de nós virmos e ouvirmos o Tiago e Eliene continuar o seu testemunho de casal jovem ainda, de casal cristão. Vamos conferir. Notar como que o Tiago me fazia bem, como que era bom estar com o Tiago, como que eu aguardava ansiosamente por ele. Tem até uma frase do livro do Pequeno Príncipe que eu acho que marcou muito o namoro e também marca o casamento, que é aquela que diz que se você vem às 4, desde as 3 eu já começo a ser feliz. Então essa alegria de esperar por ele, notar que isso aumentava a cada dia, eu acho que foi uma das coisas que nos fez assim, começar a pensar no casamento. Tem uma série de coisas assim que são fundamentais, né? O diálogo franco, aberto, constante, a necessidade do perdão contínuo, né? Uma experiência aí perene de exercitar o perdão diariamente. O desejo de, na nossa pequenez, a gente possa dar uma pequena contribuição no dia a dia, na sociedade, no local onde a gente trabalha, compreender as necessidades, os desejos, o que para o outro é importante, né? Às vezes para um não é tão relevante aquilo, mas para o outro é a comunhão total, assim, do ponto de vista financeiro, é uma coisa que para a gente é muito relevante também, não tem uma divisão, uma distinção, uma separação, dizendo em outras palavras, tudo que está dentro da casa é nosso. E o elemento que eu acho que para nós fez toda a diferença no namoro e também na preparação para o casamento e hoje no casamento é a oração. É perceber que nós não damos conta das coisas sozinhos, que nós somos dependentes de Deus, né? E construir a família que a gente quer, a gente entende que a gente precisa abrir sempre, todos os dias, na nossa casa, o espaço para Deus, né? Para oração e também para comunhão com os irmãos. Hoje nós estamos engajados em 2 atividades dentro da igreja, né? Nós temos um grupo de casais amigos, né? como nós, outros casais mais ou menos da nossa faixa etária, com um tempo de casamento relativamente próximo. A gente vem se reunindo semanalmente. A gente partilha sobre a vida, sobre as experiências, sobre esse momento que a gente está vivendo em comum, as alegrias, as dificuldades, as lutas. A gente reza junto e coloca tudo isso na presença de Deus. A outra atividade é que nós começamos a servir também na nossa paróquia este ano com o grupo da Crisma. A paróquia fica aqui no nosso bairro, tem o nome do nosso bairro, a paróquia é a Paróquia Sagrada Família. Vocês perceberam que muitas das palavras que eles falam estão aqui na exortação apostólica. Eu não acho que eles simplesmente pegaram as palavras da exortação apostólica, mas o Papa Francisco, na exortação apostólica, ele percebeu a realidade concreta das famílias cristãs e, enfim, as várias modalidades de família, e o Papa utilizou, ele leu esta realidade, isto é muito importante. Com relação, nesse capítulo 6º, o Papa, além de falar das situações existentes de divorciados, etc., ele fala também no parágrafo 246, que eu vou ler, ele disse assim, repetindo inclusive o Papa Bento, o divórcio é um mal e é muito preocupante o aumento do número de divórcios. Por isso, sem dúvida, a nossa tarefa pastoral mais importante relativamente às famílias é reforçar o amor, ajudar a curar as feridas para podermos impedir o avanço deste drama do nosso tempo. Olha, as palavras que ele usa são muito parecidas, eu diria iguais, apesar de serem outras, mas o sentido das palavras que o Papa Bento utilizou também para falar do divórcio realmente é um problema. Ninguém se separa por alegria, porque é bom.
A separação acontece sempre no meio de sofrimento, de dor, de conflitos, de traições e assim por diante. E se uma família já tem os seus filhos, imaginem também os filhos. Então, esta é uma realidade que nós não desejamos, que ninguém deseja, nem a igreja. Mas uma vez que ela exista, a gente tem que procurar ajudar a se constituir de uma forma que possa não atrapalhar ainda mais, por exemplo, a expulsão, sei lá o quê, uma condenação, um julgamento muito restrito, não ajuda em nada que as pessoas nestas situações encontrem um caminho de realização, de plenitude. A outra coisa que o Papa diz nesse capítulo 6º é o problema dos casamentos de mista religião ou de disparidade de culto. Casamento chamado de disparidade de culto é quando é um católico com um não cristão. E de mista religião é quando um católico com pessoas de outras denominações cristãs não católicas. Existe também o casamento de católico com pagãos, pessoas que não foram batizadas e assim por diante. Não é uma situação favorável, não é. No começo parece ser, e o Papa diz isto, o Papa diz a respeito exatamente do fato de que antes do casamento parece que vai dar certo. Mas depois do casamento, isso nós vamos falar no terceiro, nós estamos no terceiro bloco do Questões de Fé, vamos falar no próximo bloco, que é o quarto do Questões de Fé. Até daqui a pouco.